Se tu acha que as organizações criminosas elas são tão organizadas assim como a mídia vende, ou se na tua opinião elas são vulneráveis e ser combatidas, podem sim ser combatidas. Então, pessoal, é uma pergunta bem interessante. Dá para dizer o nome do pessoal? Não. João. Oi? João Márcio. Tudo bom, João? Então, você me pergunta o seguinte, se essas organizações criminosas, elas têm uma organização tão grande que chega ao ponto do Estado não poder enfrentá-las, ou se é possível o Estado enfrentá-las. Eu vou te responder da seguinte forma, depende. Depende a força que essas organizações criaram. Em alguns estados da Federação Brasileira, eu acho, na minha opinião pessoal, não é um estudo científico, que a situação é inadministrável. Que o Estado foi tão inepto por tanto tempo que elas criaram uma força tão grande. E seus braços tomaram conta da sociedade. Ela está enraizada já, muitas vezes, no judiciário, no Ministério Público, na polícia e na própria sociedade. Você vê bem isso nos bairros do Rio de Janeiro, quando a polícia entra lá e você vê a revolta da população, não contra o traficante. Sabe contra quem? Contra a polícia. Uhum. Então, se o Estado for inoperante e deixar esse poder paralelo ascender, eu não vejo volta. Eu não visualizo volta. Talvez com uma política criminal de primeiro mundo, ressocializando todos os ambientes, com escolas, com muita polícia, mas algo não imaginável para o nosso país. Tá? Então eu te digo, em certos estados da federação, certos bairros de São Paulo, Rio de Janeiro, que eu tenho amigos delegados, que eu conheço, até Belo Horizonte, que eu conheço, que eu morei por lá também, eu não vejo que a situação possa ser revertida. Mas eu acho que Santa Catarina aqui, eu acho que o Paraná ainda vive uma situação diferente. Então aqui eles não são tão organizados. Por quê? Porque eles sofrem ações do Estado a todo momento. Então o chefe do tráfico ali, por exemplo, nessas regiões que eu trabalhei, já mudou N vezes. N vezes. Era fulano, depois já foi para Beltrano, depois já foi para Cicrano, e todos vão prendendo, e prendendo, e prendendo, e prendendo, sabe? E o tráfico se reorganizando de alguma forma. E aí tem brigas entre PGC, que está entrando agora, PCC, né? E aí ocorre uma matança entre eles. Então, eu posso dizer para vocês, depende do contexto histórico vivenciado naquela sociedade. Não, é uma resposta simples. Acho que esse poder do Rio de Janeiro, desse mesmo Comando Vermelho que tem lá, quando vem para cá, não é tão forte. Porque aqui não tem respaldo do nosso policial militar que está trabalhando na rua. Né? Não tem a infiltração nos nossos grupos especiais da Polícia Militar. Né? É só a aviação magnífica da Rotan, da Rony, do BOP. Não tem? Sabe? Não tem infiltração, e olha, eu coloco minha mão no fogo na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Todos os delegados são altamente preparados. Minha esposa é muito dedicada. Ela parece boazinha, mas ela é muito braba contra o crime. Muito braba, muito rigorosa. Se ocorre um homicídio na sexta-feira, eu não vejo ela no sábado e domingo. Não vejo. Ela está trabalhando na delegacia para pedir a prisão temporária ou preventiva. Dr. Tiago, um delegado excepcional, dedicadíssimo. Dr. Vitor, a doutora Camila, que coordena a delegacia. O Dr. Marcos, dos crimes mais antigos, dos crimes complexos, muito complexos, crimes não resolvidos em 3 anos. Sabe? Então, e os investigadores fazem o que podem. Né? Óbvio, nós temos limites humanos, limites estruturais, mas a Polícia Civil aqui do Paraná, como um todo, e eu não estou entrando em questão política e ideológica aqui, é uma realidade muito distinta. Você não pode comparar a nossa realidade com o Rio de Janeiro, com São Paulo e com todas as capitais do Nordeste. Todas. Inclusive, por exemplo, a interferência do poder político, não só do poder do crime. Existe em alguns estados da federação, principalmente do Norte e Nordeste, interferência política. Eu tenho amigos delegados lá. Tem amigos delegados que existe o chamado coronelismo. Não necessariamente é um coronel, mas é alguém que tem um grande poder econômico e político e que acaba
de alguma forma, em certas delegacias, em certas situações, influenciando nas investigações. Aqui nós não temos isso. Nunca, em tempo algum, ocorreu qualquer interferência política dentro da delegacia. Jamais. Jamais. Jamais um governador do estado aqui se prestaria a fazer isso. E se fizesse, sem dúvida alguma, teria consequências. Seria sabe? exposto. Um deputado jamais ia me pedir alguma coisa, né? Ou algum empresário. Lógico que os familiares, né? Alguns advogados tentam, mas daí é uma outra questão. Aí diz respeito a uma tentativa, né? Em regra de corrupção. Só que nós queremos também uma imagem. As pessoas já nem nos oferecem nada. Sim, sabe que Sabe? não. Sabe que não tem. Né? Sabe que nós somos honestos, sabe que nós trabalhamos nos limites da lei. Né? Então, depende. Tua pergunta é muito interessante. Depende do estágio que a organização criminosa se encontra. Tá ok, meu amigo? Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!